Aquilo que podia muito bem ser dispensado, mas ele quis pôr porque ele tinha alguma coisa a dizer para mostrar a ignorância do povo e tudo mais. Ele se baseou em relatos que ele ouviu, ou até notícias de jornal, porque ele é do tempo, ele nasceu em 1952, né? Quando ele escreveu A Fome, ele foi pesquisar na seca de 77, 78 e 79. Quando ele escreveu Os Brilhantes, ele foi trabalhar exatamente Jesuíno Brilhante, que foi um chefe cangaceiro na região do Rio Grande do Norte. Aquela seca de 1877, que é a seca grande, onde Jesuíno Brilhante ataca os comboios para distribuir os víveres pelo povo, o Rodolfo Teófilo viu tudo aquilo. Ele, como um autor do naturalismo, realismo, ele tentou enfatizar muito a representação de fatos históricos e sociais da segunda metade do século XIX no Brasil. Mas há um porém, né? É preciso observar que o romance Os Brilhantes é um romance, é uma obra literária. Porque às vezes as pessoas podem enxergar como um relato histórico fiel. Ficcionalizou, claro, inclusive com a licença de mudar até os nomes, né? Porque realmente Jesuíno Melo Alves Calado, ele botou Jesuíno Soares. A literatura, até como fala um pouco Aristóteles, né? Recria a realidade. Xilogravura, imagem aproximada do rosto de cabeça para baixo. O realismo-naturalismo, que eu prefiro escrever com hífen, ele engloba dois tipos de determinismo. O determinismo social, que é o que está presente avassaladoramente no Cortiço de Aloysio Azevedo, e o determinismo genético. Esse é mais raro, mas é mais naturalista. Só o naturalismo usa o determinismo genético. E eu fiquei encantado, eu fiz esse trabalho exatamente por isso, porque o determinismo de Jesuíno Brilhante é genético. Ele tem umas características diferentes de Lampião. Quer dizer, ele viveu realmente numa época do cangaço, mas ele era considerado como uma espécie de Robin Hood do sertão. Ele ajudava os pobres também. E outra coisa, a origem dele era uma origem um pouco abastada, era diferente de outros cangaceiros que tinham uma origem muito humilde, muito pobre. Jesuíno Brilhante talvez nem tivesse precisado entrar no cangaço. Ele era uma pessoa absolutamente normal. Aí ia com um amigo, um primo, falando tal botelho, quando viu a cabeça dele ser esfacelada por um tiro de bacamarte, e ele viu quem era. Era um dos calangros, que na vida real se chamava Limões. Ele ficou transtornado, ficou todo deformado. Quando chegou em casa foi estourando. Aí a mãe dele perguntou ao pai dele: o que é isso? Ele disse: você não se lembra do Casuzinha, que era o irmão dela, que teve o mesmo problema? Quer dizer, se ele não tivesse visto esse primo ser morto, talvez nunca tivesse matado ninguém. Mas ele tinha o determinismo genético. Foto em preto e branco da família de Lampião. Uns estão de terno e outros de traje de cangaceiro. Há 4 mulheres, dentre elas Maria Bonita. Como um romance, ele vai fazer uma espécie de seleção, certo? Ele vai abordar o tema do cangaço ali, aquelas revoltas populares, o personagem, as personagens, enfim, de modo polarizado. Ou seja, ele vai trabalhar com uma espécie de maniqueísmo, certo? É até um pouco injusto que alguns detratores do Rodolfo Teófilo falam, evocando que ele era um homem racista, ele tinha sentenças muito duras com os mestiços e tinha um certo ranço preconceituoso com as camadas populares. Mas é um tanto quanto injusto, porque o século XIX, o pensamento cientificista do século XIX é muito isso. Ele tinha um olhar, como posso dizer, um olhar paradoxal em relação ao sertanejo e ao sertão. Porque o sertão é o espaço onde vive o homem campesino sertanejo, que ele idealizava, né? Colocava o sertanejo mesmo de raiz, né? O homem sertanejo como um homem bom, um homem honrado. Mas é paradoxal no sentido porque também ele critica, né, práticas que não estão associadas ao racionalismo, à civilização, que pode ser encontrada até na metrópole, né, na cidade grande, como no caso Fortaleza. Muitos dos males do Brasil ele atribui à mestiçagem, como era comum e recorrente entre os intelectuais do século XIX até o início dos anos 30. Então o Rodolfo ele não vai fazer diferente. Embora eu percebo no Rodolfo Teófilo uma diferença muito importante.
O Rodolfo, embora de influência cientificista, ele relativiza um pouco isso, porque ele introduz um elemento chamado educação. Ele vai descrever e vai construir personagem, né, como o homem sertanejo de modo honrado, bom, simples, e os bandidos, né, os cangaceiros e homens corruptos da lei, tanto juízes, políticos, de modo negativo, né? Observando como vilões. Então, há essa polarização. Nós sabemos que o fenômeno do cangaço, as relações sociais, econômicas e culturais no sertão são bem mais complexas. As raças mestiças, elas poderiam ser salvas pela educação, pelo aprimoramento. Vários personagens do Rodolfo Teófilo dão a entender, o que levanta uma questão importante, né? Até que ponto havia realmente esse determinismo na obra do Rodolfo, porque ele relativiza, ele matiza isso com a introdução da educação como capaz de fazer a redenção do mestiço. Foto em preto e branco. Um cangaceiro usando traje típico posa para a foto ao lado de seu cavalo. Eles estão em frente a uma casa de taipa. A vegetação é seca. A luz do sol projeta suas sombras na parede. O Rodolfo Teófilo escolheu o Jesuíno Brilhante porque é um cangaceiro especial, é um cangaceiro original e muito famoso, né? O Jesuíno Brilhante marcou o início, ele é o mais antigo cangaceiro que se conhece. Houve quem dissesse que houve exagero, que o homem parece um Robin Hood, mas o Rodolfo Teófilo teve o cuidado, e eu faço questão de destacar isso, de destacar a crueldade com que ele matava. Ele espetava e continuava espetando, entende? Como se estivesse louco. Ele era um criminoso. Agora tinha momentos que ele tinha uma calmaria, depois nem se lembrava do que fez, entende? Então é isso, é um livro naturalista, baseado em fatos reais, digamos, mais ou menos. Foto em preto e branco de Rodolfo Teófilo. Ele usa barba e bigode longos e grisalhos. Seus cabelos são curtos e grisalhos, seu nariz é pontudo e seus olhos arredondados. Rodolfo Teófilo foi muito importante para a nossa história, né? Para a nossa literatura, para a ciência, né? Para a ação sanitária no Ceará. Só que, infelizmente, o Rodolfo Teófilo ainda é um ilustre desconhecido, né? Claro que os estudiosos, pesquisadores, sempre, quando estudam a história do Ceará, né, pesquisam, sempre encontram o Rodolfo Teófilo, porque na passagem do século XIX e século XX, ele esteve presente em vários fatos históricos, eventos históricos, e ele falou sobre isso em seus livros, né? Ele escreveu livros sobre a história da seca, ele escreveu livros sobre a política aqui no Ceará, sobre as campanhas de vacinação, sobre os acontecimentos históricos, como a queda da oligarquia Scioli, como a sedição de Juazeiro, escreveu inúmeras crônicas, contos. E eu acho que uma das coisas que impede um maior reconhecimento do Rodolfo é o fato irônico dele não ter nascido no Ceará. Aqui mesmo a gente já fez, alguns órgãos da mídia já fizeram campanhas para eleger o cearense do século, e o Rodolfo sequer concorreu. Para a maioria da população, né, hoje em dia, as pessoas desconhecem a figura de Rodolfo Teófilo, né? Não sabem a importância do seu papel na sua atuação para erradicar a varíola aqui no Ceará, no começo do século XX, né, que ele lutou sozinho contra o governo, fabricou com muito custo as vacinas aqui, tem as condições bastante precárias, né? Atuou contra o alcoolismo, né, também fabricando soros contra a picada de cobra. Eu considero o Rodolfo Teófilo como um exemplo para as gerações atuais, para as gerações de os jovens intelectuais, os pesquisadores, tanto na área da literatura, como também, e eu acho que principalmente na área da saúde. Eu acho que ele abre um campo para muita pesquisa de pós-graduação, sobre o que ele fez e sobre, até para continuar o trabalho que ele fez de pesquisa, podia ser feito, né? Agora, na área da literatura, o que eu considero interessante nele é que ele sempre faz uma ponte entre a narrativa que ele faz e fatos reais. Ele não trabalha com a ficção total. Foto em preto e branco. Crianças reunidas próximas de algumas casas. Há alguns adultos entre elas.
Eu acho que muita gente que está começando a estudar o Rodolfo, eu acho que aos poucos essas pessoas vão criar livros, vão difundir, nós temos vídeos, cada vez mais o Rodolfo ele vai se disseminando, né? E eu acredito piamente que essa injustiça com o Rodolfo Teófilo ela vai ser superada. Acredito piamente nisso. O que ele fez pelo Ceará, o que ele fez por Fortaleza, o que ele fez por Maranguape, a obra que ele deixou. É importante para as letras, para a cultura cearense, para a história, para o sanitarismo, né? Um homem paradoxal, quixotesco, que saía em seu cavalo para vacinar as pessoas, que lutava contra as injustiças, né? Que escrevia os seus livros com esse intuito de fazer uma modificação, uma transformação social nas pessoas. Enfim, precisamos resgatar Rodolfo Teófilo, porque ele é uma figura que é a cara do Ceará. Créditos finais. Concepção e coordenação geral, Regina Ribeiro. Coordenação de conteúdo, Humberto Pinheiro e Regina Ribeiro. Ilustrações, Carlos Campos. Projeto gráfico, Maurício Cortez, Dara Sena, Carlson Grace e Welson Travassos. Montagem, Rui Ferreira. Audiodescrição e legendagem para surdos e ensurdecidos, Bruna Leão e Clístenes Braga. Assessoria de projetos, Raimundo Neto. Direção, Roberto Santos. Fundação Demócrito Rocha. Presidente, João Dumar Neto. Academia Cearense de Letras. Presidente, José Augusto Bezerra. Lei de Incentivo à Cultura. Apoio Academia Cearense de Letras. Patrocínio Enel. Realização Fundação Demócrito Rocha. Ministério da Cultura, Governo Federal.